Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, a depender do momento, do horário que você vai assistir esse nosso vídeo, tá? Esse nosso vídeo eu quero só recapitular que eu fiquei devendo uma aula com vocês, né? Problemas técnicos aqui, e naquele dia eu não consegui ministrar a aula e falei assim, olha, depois eu vou fazer a gravação, bom, enfim. Acabou que eu acabei esquecendo mesmo, lembrei agora, nesse final, que a gente estava aí na pendência dessa aula. Então eu decidi gravar com vocês aqui, né, essa reposição, tá certo? Nós vamos ter. E eu vou aproveitar e procurar fazer duas coisas nessa reposição. A gente vai ver um assunto que é muito tranquilo, curtinho também na Constituição, que vai do artigo 76 ao 91, que é o Poder Executivo, tá? E na sequência, eu quero dar algumas dicas muito pontuais para a prova, para essa nossa última avaliação, tá? Que é muito tranquilo, acho que todos terão êxito, não teremos problemas aí. Eu acredito que todos irão aí carimbar aí o seu passaporte aí de férias, passar o mês de dezembro, as festas de fim de ano, com muita tranquilidade, tá? Então, dito isto, né? Vamos lá. Bom, pessoal, até aqui a gente analisou o poder legislativo. O poder legislativo ele é o mais extenso, né, no texto constitucional, porque ele inicia ali no artigo 44 da Constituição e percorre diversas etapas, que é muito significativo porque é onde figuram os representantes do povo brasileiro, os representantes dos Estados membros da Federação e também toda a cadeia do processo legislativo brasileiro, como é que ele funciona, que foi onde a gente terminou nossa última aula, como que se deflagra, como é o sistema de votação, né? E aí a gente passou por inúmeros temas muito importantes, como comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, né? As comissões, como é que se dá o processo de reunião da Câmara e do Senado. Nós estudamos o chamado Estatuto dos Congressistas, que é aquela parte da Constituição que fala da chamada imunidade formal, imunidade material dos parlamentares, né, os casos em que envolvem a perda do mandato. Então são temas realmente interessantes. E agora a gente vai analisar aqui o Poder Executivo, porque eu acho que até aqui vocês têm observado que no campo do direito constitucional, dessa parte da organização dos poderes, né, a gente está esmiuçando, em verdade, aquela teoria de separação de poderes pensada pelo célebre Montesquieu. Né? Pois bem, pessoal, então nessa parte agora, vamos lá. Nós temos aqui o Poder Executivo. O Poder Executivo ele é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Você pode acompanhar tudo isso, é importante que o faça com a Constituição aberta, tá? A gente vai fazer, inclusive, alguns artigos mais importantes, a gente vai fazer a leitura. Então, você tem aí, a partir do artigo 76, tá certo? Então, a partir do artigo 76, quando começa o Poder Executivo, né? O Poder Executivo ela é exercido pelo presidente com auxílio dos ministros de Estado, tá certo? Quantidade de ministros de Estado, de ministério, isso vai depender muito do programa, da agenda política do presidente da República. Tivemos presidentes com muitos ministérios, outro com poucos ministérios. Isso, na realidade, para além do populismo eleitoral, não tem muita diferenciação, porque você pode, por exemplo, você pode diminuir o ministério, diminuir ministérios, mas dentro desse ministério você ter não sei quantos vice-ministros. Isso existe, essa figura do vice-ministro. Então, às vezes você tinha, sei lá, um governo com 40 ministérios, outro com 20, mas nesses governos com 40 ministérios, você tinha, sei lá, dois vice-ministros, por exemplo, em cada pasta. Aí você diminui para 20 ministérios e coloca 5 vice-ministros. É assim, a gente tem que analisar isso com muita frieza, não só pelo número mesmo, mas a análise ela tem que ser mais profunda. Quando você faz uma análise a esse respeito da ideia, o governo A era cabide de emprego, o governo B tem menos ministérios, portanto está pensando na economia. Bom, uma coisa é a aparência, outra coisa é a realidade, né? Então,
Como vocês já sabem, a eleição do presidente importa a do vice, com ele na chapa. A Constituição faz essa referência, pessoal, porque nem sempre foi assim no Brasil, tá? No Brasil, durante muitas décadas, a gente votava para presidente e votava para vice-presidente. Então, podia acontecer, como já aconteceu, situações em que você escolhia um presidente, mas escolhia um vice que era oposição, que havia sido da chapa oposicionista desse presidente, né? Isso aconteceu, inclusive, na década de 60, quando da eleição do presidente Jânio da Silva Quadros. Não foi eleito o vice dele, foi eleito o vice do outro candidato, que foi o João Goulart, que acabou até assumindo a presidência da República após a renúncia do presidente, né? E é importante você observar o seguinte, que embora a Constituição fale a respeito da eleição do presidente da República, esse sistema, ele também, dadas certas peculiaridades, aplicar-se-á no plano estadual e municipal. Tá? Ah, professor, mas a Constituição não fala isso, por exemplo, no âmbito dos estados. Pessoal, é porque a nossa Constituição ela já é muito extensa e ela já detalha muitos assuntos. Tá? Imaginemos a situação de que a Constituição ainda fosse esmiuçar nos mínimos detalhes as eleições estaduais e as eleições municipais. Imagina uma coisa dessa, né? A Constituição ia chegar aí facilmente a 500 artigos, por exemplo. Então, a gente aplica no direito constitucional um princípio que se chama princípio da simetria constitucional, tá? O princípio da simetria é aquilo que é possível você escalona nos planos dos poderes. Então, isso aqui, se é possível aplicar para as eleições dos governadores, o que é possível aplicar para dos prefeitos, lembrando aquela dos prefeitos que tem aquela exceção, né, que o município que vai ter segundo turno é aquele com mais de 200 mil eleitores. Então, você está trabalhando dentro da perspectiva da simetria constitucional. Tá? Então, se o presidente ou o governador ele não alcança em primeiro turno, né, 50% dos votos mais um, que é o que a gente chamaria de a maioria absoluta dos eleitores, aí será realizado o segundo turno, tá certo? Ora, via de regra, né, o primeiro turno ele é sempre realizado no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, tá, no último, tá? Primeiro e último domingo. A gente está falando em regra, talvez se eu tivesse até o semestre passado ministrando essa aula, eu ia dizer, ó, sempre, né? Mas eu já tô alterando, já tô falando em regra, porque a gente acabou de ver uma alteração que se deu no pleito eleitoral por força aí dessa pandemia, né? Que é uma situação excepcional. Se a situação uma situação excepcional é imposta ao Estado, esse Estado ele deve trabalhar em medidas excepcionais por força de situações excepcionais, como está sendo, né? Nós estamos aí no curso dessa eleição. Então é eleito o candidato que tem, será eleito, né? No caso a gente está falando do presidente no âmbito do Executivo Federal, eleito presidente o candidato que registrado por partido, já que nós não admitimos candidatura avulsa, registrado por partido, obtiver a maioria dos votos e essa maioria não computa os brancos e os nulos, tá certo? Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição até 20 dias a proclamação do resultado. Isso é o que é o chamado, famoso, conhecido segundo turno, né? Como vai ter aqui, por exemplo, em Fortaleza agora. Ok? E aí a Constituição traz dois parágrafos aqui, o quarto e o quinto, que são situações mais peculiares, mais excepcionais, que é: se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal, né, impedimento legal, por exemplo, um deferimento de uma impugnação de registro de candidatura que tenha transitado em julgado, coisa desse tipo, né, convocar-se-á o de maior votação, que é a lógica, né? Se o segundo ou o primeiro colocado na eleição ele tem algum problema legal, ele morre durante o pleito, tá certo? Desiste, isso acontece. E aí é chamado aquele com maior votação. Isso aí não tem maiores dificuldades, não. E se mesmo assim continuar havendo um empate,
né, continuar havendo um empate entre o segundo e terceiro lugar que vão para o segundo turno, convoca-se o mais idoso. Isso é comum, né? Até mesmo em concursos públicos é utilizado esse requisito aí do candidato mais idoso, ok? O artigo 78, gente, é muito interessante, até uma questão de cidadania. Para além do estudo do direito constitucional, ele é uma questão de cidadania, o artigo 78. Porque o artigo 78 fala da questão da posse do presidente, né? Posse do presidente e do vice. Presidente e vice-presidente, eles tomam posse em 1º de janeiro, tá certo? Do ano subsequente ao da eleição, né? Como aconteceu, tivemos eleição em 2018, foi eleito o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele toma posse em 1º de janeiro de 2019, está com mandato em curso. Então, o artigo 78 ele é muito interessante pelo final dele. O final está escrito ali o compromisso que o presidente da República presta, o presidente e o vice, perante o Congresso Nacional. Esse compromisso é assim, ó, no momento que ele ergue a mão direita, né, tal, e o compromisso que ele tem que jurar é o seguinte, de manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Esse é o compromisso formal que é prestado perante o Congresso Nacional, tá certo? Que é o final do 78. Aí, se decorridos 10 dias, nem o presidente ou o vice, salvo um motivo de força maior, né? Imagina a situação que estaria o presidente e o vice hospitalizados. Isso é um motivo de força maior. Imagina que tá o presidente e o vice, acaba tendo uma tragédia, tá certo? E eles não conseguem tomar posse. Isso é um motivo de força maior, tá certo? Mas se não tiver esse motivo de força maior, aí o Congresso declara o cargo vago. Declara o cargo vago. Na sequência, a gente tem o seguinte, a substituição do presidente, substituição e impedimento. É muito importante isso. São questões distintas, tá, pessoal? Substituição e impedimento do presidente da República. Substituição é o seguinte, o presidente, ele sofre um processo de impeachment, ok? Quem é que vai sucedê-lo na vaga? O vice. O vice, esse é óbvio, né? Seja um caso de impeachment, seja se for o caso uma condenação criminal transitada em julgada, né? Quem vai assumir é o vice, tá certo? Isso aí é muito tranquilo, né? Temos vice na realidade para isso. O vice, inclusive, isso não é uma diferença, não é uma particularidade do Brasil. Na realidade, o Brasil até copia isso, né? O sistema presidencialista, que a gente estuda lá desde a ciência política, que a gente vem estudando, ele acabou sendo uma criação, né, norte-americana, surgiu com a Constituição dos Estados Unidos, aquela Constituição do final do século XVIII, e o nosso modelo aqui é muito semelhante. O vice lá nos Estados Unidos, ele também não tem muitas atribuições, ele não tem muitas funções, como acontece aqui. É tanto que lá nos Estados Unidos, muitos professores de direito constitucional, né, isso acontece também em programas televisivos, de entrevistas, se referem ao vice com uma expressãozinha em inglês que é assim, ó, o vice-presidente da República, Forgotten Man in America, o homem esquecido da América, né? Então, às vezes você nem lembra, o próprio americano ele nem lembra quem é o vice, tal como acontece muitas vezes aqui, né? Ultimamente a gente tem lembrado de vices por causa de situações de impeachment, né? Ou alguma questão particular, mas é o mesmo caso brasileiro, que também no nosso caso não é muito diferente. Então o vice, o parágrafo único deixa até muito em aberto essa situação do vice. O vice, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, essa lei nem existe, o que a torna como uma norma de eficácia limitada, auxiliará o presidente sempre que por ele for convocado por missões especiais, né? Então, o vice ele tem um papel muito reduzido, o vice-presidente da República. Bom, em caso de impedimento do presidente e do vice, ou que os cargos sejam declarados vagos, nós temos aí uma cadeia de autoridades que são chamadas a suceder o cargo,
tá? Que é importante isso também. Portanto, se o presidente sofre impeachment, o vice sofre também um impeachment, vai haver o cargo vai ficar vago. E aí, assim, algumas autoridades são chamadas a preencher, porque não pode ficar um país sem o seu chefe de Estado, seu chefe de governo. E aí, nesse momento, tá, vem a ser chamado aí para figurar como a representatividade, né, no primeiro momento, se não tem o vice, se não tem se não tem o presidente, se não tem o vice, e isso pode se dar, gente, por causa de impeachment, por causa de condenação criminal, mas isso também pode se dar até em aspecto temporário. Imagina a situação que vai fazer uma viagem em missão ao exterior, o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Ora, percebam, não houve condenação, não houve impeachment, mas o país está sem o seu presidente e sem o seu vice. Pode ficar a cadeira presidencial sem um mandatário, sem um representante? Não, não pode. Aí, esse caso, para situações como essa, a Constituição, ela dá um caminho, ela dá uma diretriz. O caminho é o seguinte: na ausência do presidente e do vice, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Na ausência do presidente da Câmara dos Deputados, assume o presidente do Senado Federal. E na ausência do presidente do Senado, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, de modo a que não fique a cadeira sem ninguém, tá certo? Neste caso, nesta situação aí que acontece, você vai ter o seguinte: há uma dúvida recorrente que é, professor, muita gente confunde, professor, por que na falta do presidente e do vice não assume o presidente do Senado Federal? Por que não é o presidente do Senado? Porque o presidente do Senado, ele também é presidente do Congresso. E muita gente pensa isso. Então deveria assumir o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. É porque, gente, assume o presidente da Câmara no primeiro momento, porque é o significado, é o simbólico. O que representa a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados está centrada, tá certo? Ali, a casa de representatividade popular. O Senado, ele representa o quê? A ortodoxia da federação, que são os Estados-membros. Então, no primeiro momento, seria mais prudente chamar quem? A casa que representa o povo. Por isso que é o presidente da Câmara dos Deputados, tá certo? O artigo 81, ele traz duas situações interessantes, ok? Que é a vacância dos cargos de presidente e de vice. Porque se vagar o presidente, o vice assume sem problema nenhum. Mas e se vagar os dois? Como é que vai fazer? Não vai poder o presidente da Câmara, o presidente do Senado ou o presidente do Supremo ficar ali se alternando ou ficar ali terminando a presidência. Se você não tem mais o vice, se você não tem mais o presidente, você não tem mais o vice, o ponto lógico seria o quê? Convocar novas eleições. É a lógica. Se eu não tenho um vice, se eu não tenho um presidente, não tenho um vice, convoco novas eleições. Só que a Constituição faz uma diferença, tá certo? Se essa convocação de novas eleições vai se dar nos 2 primeiros anos do mandato, é uma coisa. Se vai se dar nos 2 últimos anos de mandato, outra coisa completamente diferente, tá bom? Se der nos 2 primeiros anos de mandato, aí há 90 dias após a última vaga. Por que a última vaga? Porque você tem o presidente, você tem o vice, né? Então, depois, 90 dias após ali o vice, vagar o cargo do vice, vai haver convocação de eleições diretas, ou seja, vai haver o comparecimento da população novamente às urnas, tá? Para que se eleja ali novo presidente, novo vice-presidente. Detalhe: por que 90 dias? Parece muito tempo, né? Mas não é, não. É porque você precisa fazer um tempo para registro de candidatura, para propaganda político-partidária e para a própria eleição. Então é um tempo razoável, 90 dias. E você ainda lembra que você ainda está nos 2 primeiros anos de mandato, ok? Agora, quando isso se dá nos 2 últimos anos de mandato, aí tudo é mais rapidinho, porque você já passou da metade do mandato, que é 4 anos, né? Que inclusive é o que está dito no artigo 82, um mandato de 4 anos. Então, já que passou a metade do mandato, aí não, a coisa mais rápida. E é diferente também a votação.
Nos 2 últimos anos do mandato, 30 dias após a última vaga, são realizadas novas eleições. Só que essas eleições, elas serão eleições indiretas, ou seja, a gente não vai votar. Quem vai fazer a escolha do presidente e do vice será quem? O próprio Congresso Nacional. E lembrando que em qualquer dessas situações, seja no primeiro caso, seja no segundo, tá? Os eleitos, seja direto ou indiretamente, o papel deles será o quê? Completar o mandato de seus antecessores, certo? Não significa que vai haver um novo mandato de 4 anos ou alguma coisa nesse sentido. Não. Eles vão completar ali o mandato dos antecessores. Pronto. Completou, tudo certo, né? Bola para frente. O artigo 83 fala uma última informação relevante dessa primeira parte, é que nem o presidente nem o vice podem se ausentar, tá, sem licença do Congresso Nacional por prazo superior a 15 dias. Ora, presidente e vice viajam muito para compromissos internacionais, tá? É muito comum, é muito corriqueira essa viagem de presidente e vice, normal, acontece em todas as democracias, tá? Mundo afora. Agora, tudo bem, porque assim, normalmente quando você vai vai participar de uma reunião na ONU ou num organismo multilateral, Mercosul, tá? Essas quase nunca ultrapassa 10 dias, no máximo, né? Sempre fica 10 dias. Então, a Constituição colocou esse prazo razoável, 15 dias. Ora, se vai precisar de mais de 15 dias, você vai fazer uma viagem internacional, isso pode acontecer também, tá? Acontecia muito no governo Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique estava sempre viajando aí, né? Às vezes essas viagens elas são até importantes, porque o presidente está promovendo a imagem do país no exterior, tentando angariar novos parceiros comerciais, sem problema nenhum. Se ele vai exceder 15 dias, aí ele tem que ter licença do Congresso Nacional, tá bom? Bom, a segunda parte aqui são as atribuições do presidente, ou seja, os poderes que dispõe o presidente da República no exercício do seu mandato, tá certo? E aqui eu vou pedir licença a vocês, rapidamente, eu vou fazer só a leitura, porque isso aqui é coisa de leitura mesmo, tá? E até para aprender você tem que estar fazendo a leitura sistemática. Talvez seja uma parte um pouquinho mais chata dessa nossa aula, né? Mas vamos lá que é importante. Então, compete privativamente ao presidente da República. Muita atenção que no final do dispositivo existirão certas matérias que o presidente poderá delegar, tá certo? Essas matérias para os seus ministros de Estado, para o Procurador-Geral da República, para o Advogado-Geral da União. Ele poderá delegar, a gente vai ver, só estou chamando a atenção aqui. Então, nesse nosso sistema presidencialista, né? Já que a gente vive em uma república presidencialista, que poderes dispõe um presidente da República nessa nossa forma e sistema de governo? Vamos lá. Compete ao presidente nomear e exonerar os ministros de Estado, exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução, vetar projetos de lei total ou parcialmente, dispor mediante decreto, são duas situações que o presidente pode, mediante decreto, que é o que a gente chama na doutrina de decreto autônomo, tá? O que ele pode fazer sob decreto? Expedir decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando isso não implicar um aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Professor, se precisar aumentar a despesa, criar ou extinguir órgãos públicos, mediante lei, aí precisa de lei, tá? Lei aprovada pelo Congresso, tá bom? E também extinção de cargos e funções públicas quando... cargos e funções, né? A Constituição fala funções ou cargos, tá? Eu que troquei aqui. Extinção de cargos e funções quando estiverem vagos. Aqui é simples. Olha, tem uma determinada carreira que há muito tempo não se fez mais concurso, os cargos todos estão vagos, tá certo?
e não tem mais servidores naquele órgão ali. Então, o órgão pode ser extinto mediante decreto, tá certo? E os cargos também, porque, ora, o órgão vai ser extinto, não tem cargos providos, os cargos estão vagos. Vai precisar de levar todo um aparato legislativo para isso, ainda mais em se tratando de um órgão da administração pública federal, em tese administrada pela presidência? Não. Então você faz uso do decreto, maneja o decreto, que é mais fácil, tá certo? Continua aqui. Então, também compete ao presidente manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. É aquele momento em que você dá o aceite para determinado diplomata ou cônsul que vem a exercer suas funções no Brasil, né? Celebrar tratados, convenções, atos internacionais, sempre lembrando que eles são sujeitos ao referendo do Congresso. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio, decretar e executar a intervenção federal, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias, conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. O indulto, que vocês estudarão melhor lá no direito penal, processo penal, melhor talvez, é um perdão presidencial, uma espécie de perdão presidencial, tá? Que atinge a uma determinada coletividade, desde que certos detentos preencham os requisitos, que é estabelecido mediante decreto, e que esse indulto é o chamado indulto, até tem um apelido, né, indulto natalino, porque o presidente concede no final do ano a certos condenados que já cumpriram ou que reúnem condições aí para a concessão desse indulto, tá certo? Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que eles são privativos. Tá? Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do STF, dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Nunca esquecer que essa nomeação aqui, que fala após a aprovação do Senado, a gente já estudou lá no artigo 52. É aquela escolha que o presidente faz, mas que nestes cargos precisa se passar pelaquela sabatina no Senado, aquela sabatina que é realizada pela Comissão de Constituição e Justiça, tá? E em seguida é que a pessoa, após a aprovação pela maioria, né, do Senado, é que a pessoa vai poder tomar posse no cargo. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. 1/3 dos ministros será nomeado pelo presidente da República, os demais 2/3 pelo Congresso, tá certo? Nomear magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o advogado-geral da União. O advogado-geral da União vai ser aquela mais alta autoridade responsável pela defesa judicial e extrajudicial da União, das autarquias e das suas fundações públicas. Nomear membros do Conselho da República. A gente vai já ver o Conselho da República, ele também contempla 6 cidadãos brasileiros natos, 2 escolhidos pelo presidente, 2 pela Câmara e 2 pelo Senado. Então, esse dispositivo está fazendo alusão a esses membros aí do Conselho da República aqui. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que são órgãos consultivos da Presidência da República, que são chamados, são consultados em situações emergenciais, críticas. Também compete ao presidente declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui muito rapidamente acerca desse dispositivo. Olha, via de regra o presidente não pode acordar no dia, tá certo? E, eu vou declarar guerra a determinado país. A Constituição fala declarar guerra no caso de agressão estrangeira. E mesmo assim,
Em regra, mesmo acontecendo a agressão estrangeira, o presidente ele não pode de imediato declarar guerra. Via de regra. Excepcionalmente ele até pode, mas via de regra ele não pode. Via de regra, houve assim. É, vou colocar aqui pegar o acaso, tá? Isso é só meramente de forma didática. A Argentina promove uma agressão, tá? Militar, bélica no Brasil. Aí o presidente, assim, agora eu vou declarar guerra para a Argentina e eles vão ver com quem que eles estão se metendo. Uma coisa desse tipo, né? Assim, isso, pessoal, não é possível, tá? Assim, via de regra não é possível. Se isso acontecer, a agressão militar, esse é o primeiro passo. O presidente pede ao Congresso para declarar guerra. Só que a gente já estudou que o Congresso pode estar em recesso, não pode? Né? O Congresso ele funciona ali, né? De 2 de fevereiro a 17 de julho. E depois ele para uns dias, volta em 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Imagina que uma agressão militar se dê em 3 de janeiro, por exemplo. O Congresso está em recesso. Aí o presidente vai fazer o quê? Ele declara a guerra, se for o caso, se ele entender que é a declaração de guerra, e o Congresso vai ser convocado para referendar essa declaração, que ele pode referendar e rejeitar, tá bom? Então, tem essa situação aí. Também competência do presidente celebrar a paz, também autorizado ou com referendo do Congresso, na mesma situação que eu falei agora há pouco. Conferir condecorações e distinções honoríficas. O Brasil tem uma série de condecorações. A mais alta comenda brasileira, a mais alta condecoração que o Brasil pode oferecer é a chamada Ordem do Cruzeiro do Sul. Isso aí seria a melhor distinção honorífica, tá certo? É uma curiosidade para quem não souber. O presidente Jânio Quadros, em 1960, condecorou o guerrilheiro argentino, né, que participou da Revolução Cubana, o Ernesto Guevara, o Che Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Então, o Che Guevara morreu em 67, ele foi assassinado em 67 na Bolívia, mas ele detinha a mais alta honraria que o Brasil concede, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul. Tá? Curiosidade, mera curiosidade. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Isso aqui é uma situação bem excepcional. É uma situação prevista para exercícios militares ou que uma tropa de um determinado país solicite autorização para, enfim, se for o caso, invadir outro. Né? São coisas bem peculiares. Enviar ao Congresso o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos na União. Tá? Isso aqui são questões orçamentárias que têm que ser encaminhado anualmente. Né? Prestar anualmente ao Congresso, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Por que tem que apresentar as contas, né, do que gastou com o orçamento? Porque o dinheiro é público e porque quem aprova ou quem rejeita as contas do presidente é o Congresso, com o parecer do Tribunal de Contas. Agora, é um parecer do Tribunal de Contas, ele não vincula a decisão final, tá, do Congresso, que é quem dá a palavra final sobre a aprovação ou rejeição das contas presidenciais. Então, também é competência do presidente prover e extinguir os cargos públicos, como a gente já falou, editar medidas provisórias, que nós já estudamos, e exercer outras atribuições previstas na Constituição. Como eu disse para vocês, o presidente poderá delegar algumas dessas atribuições, como, por exemplo, atribuições do inciso 6º, que é aquela de, pela via do decreto, extinguir órgãos públicos, né? Concessão de indulto e comutação de penas também pode ser delegada ao Procurador-Geral da República, a ministro de Estado, como por exemplo ministro da Justiça, né? Ou até mesmo ao Advogado-Geral da União. E o inciso 25, que é a questão da provisão dos cargos, porque, digamos, houve um concurso no Ministério da Economia. É o presidente que tem que dar posse, mas ele pode ou não pode chegar, tá certo? Delegar via ata administrativa. Ministro Paulo Guedes, faça você aí, tá certo?
dê você aí a posse aos novos servidores do Ministério da Economia. E está resolvida a questão, tá? Sem problema. O artigo 85, eu já mencionei ele com vocês outrora, então não vou me deter, não vou me detalhar aqui. Porque o artigo 85 e o artigo 86 eu já comentei com vocês lá atrás, quando eu falei do impeachment, porque não tem como você falar de impeachment sem mencionar o artigo 85 e 86. A gente falou de impeachment quando a gente trabalhou as competências da Câmara e do Senado. Então, ali naquela oportunidade, eu fiz uma remissão ao artigo 85 e 86. Então, eu vou fazer aqui brevissimamente uma leitura desses dispositivos, tá bom? Então, vamos lá. Olha, são crimes de responsabilidade